O outro ponto, aqui o termo em inglês de novo e o termo em português, openness, né, em inglês, que significa abertura. Então esse é espetacularmente legal. Ele tem alguns pontos novos, outros pontos mais antigos, mas que muitas vezes ainda as empresas, os empreendedores pecam em implementar, que é você realmente abrir alguma área do seu negócio para o mercado, abrir para o cliente, né? Aqui eu gosto muito da comparação entre o nosso antigo telelistas, né? Listas amarelas, por aí vai, que são grandes compilações feitas por empresas, por equipes, sobre estabelecimentos, locais, endereços, telefone, por aí vai. E do outro lado, do lado esquerdo, a gente tem o Quicanto, que é uma nova empresa que basicamente é um site de avaliação de estabelecimentos. Então o que acontece? De um lado a gente tem um telelista com uma equipe que vai ter que criar todo esse conteúdo, né? Vai ter que pesquisar, vai ter que achar na internet, por aí vai. Vários estabelecimentos, várias listas, vários bancos de dados para criar informações que muitas vezes são pouco confiáveis e desatualizadas. Do outro lado a gente tem o Quicanto, que é um site, mas também funciona como um aplicativo para celulares, no qual o próprio usuário gera o conteúdo. Então você que gosta de bar, restaurante, loja de pesca, o que quer que seja, você mesmo e todas as pessoas que têm esse gosto parecido com você podem inserir no site sua avaliação, sua opinião sobre todos, basicamente quase todos os estabelecimentos que existem. Se não existir, você pode criar. Então você gera um conteúdo que você não tem custo, que você tem um volume muito maior de pessoas trabalhando em cima dele, porque no caso da Telist você tem uma equipe que, por maior que seja, 50 pessoas, 100 pessoas, no que canto são praticamente todos os moradores da região que tenham um aparelho celular ou um computador, e atualiza, né? Porque a pessoa, quando ela vê, ela tem a possibilidade de colocar uma informação nova em cima daquilo. Então você também garante que o conteúdo fica atualizado. Então não só melhora o serviço, melhora a quantidade e a qualidade das informações, como você não tem custo, né? O cliente está fazendo o trabalho, de certo modo, para você. Então a gente vê aqui a diferença de dois mundos, e é muito sobre o que eu queria trazer para vocês aqui nessa apresentação. A diferença de dois mundos que estão, de certa maneira, mudando com essa ideia de abertura, né? Eu nem coloquei aqui na apresentação, mas tem um site que se chama Inocentive, que é um site aberto também, de inovação aberta. Então, de um lado você tem empresas com desafios como a Unilever, e do outro você tem pesquisadores, universidades, laboratórios desenvolvendo soluções para esses desafios. E aí as empresas pagam um prêmio para essas universidades. Então também é outra maneira das grandes empresas que têm uma área de pesquisa e desenvolvimento muito pesada reduzir custo, né, e risco de ter uma equipe grande, etc., e aumentar o rol de pesquisadores, de mentes, em cima dos problemas delas. Então isso é muito legal. E eu passei o slide sem querer aqui, desculpa. É muito legal, que eu acho que é importante a gente ter isso em mente. Em alguns momentos, abrir a empresa ajuda. E esse caso aqui, agora voltando para a apresentação em si, esse aqui para quem já viu as 5 forças de Borges, eu apresentei lá, mas eu gosto tanto que eu resolvi apresentar de novo aqui. Eu acho que hoje a gente já tem ouvintes diferentes aqui. Então esse aqui é o People's Supermarket. Esse é um supermercado na Inglaterra, no qual os clientes ganham desconto por participar na gestão, né? Então, na verdade, ele tem uma equipe mínima de pessoas fixas e tem mais de 400 pessoas inscritas, cadastradas como funcionários. Então a pessoa vai, ela pode de um dia trabalhar, ela pode trabalhar de várias funções, ela tem que ter um treinamento básico, mas ela pode trabalhar de várias funções, e ela ganha descontos por essas horas de trabalho que ela tem no lugar. Então é muito bacana. E, de novo, né, você tem economia de custo, porque essas pessoas estão ali trabalhando basicamente como voluntárias, não são pessoas contratadas, e você tem melhoria no serviço, porque essas pessoas têm né, não é só aquele cara que está trabalhando ali para ganhar um dinheiro. Ele está trabalhando ali porque ele acredita também nessa ideia toda da compartilhamento, de abertura, e por aí vai, né? Então, são pessoas normalmente bem qualificadas, né? São os clientes que estão ali.
Então é bem bacana. É legal, eu sei que aqui no Brasil ainda não tem uma iniciativa desse porte como o supermercado, mas eu sei que tem um espaço de um coworking, né, um espaço de trabalho compartilhado em São Paulo que faz isso. Um espaço chamado Estufa. Então, são várias empresas que dividem uma casa e não tem nenhuma empresa que gerencia aquilo. Na verdade, todo mundo é o gestor. As pessoas que participam na gestão ganham descontos no aluguel. Então também é legal, né? Uma iniciativa de autogestão, não só abertura, mas de autogestão. Então isso é muito bacana. E aqui um parênteses, na verdade, uma dica que eu não consegui me segurar de falar, embora eu saiba que não tenha exatamente muito a ver com isso, é que isso tem muito a ver, né, falando um pouco de tendências, tem muito a ver com essa ideia que foi do faça você mesmo, né, que tem muito a ver com a iniciativa privada, com o empreendedorismo, e esse é um slogan que foi criado, coincidentemente, né, um dos grandes polos, ou talvez não, um dos grandes polos do punk, do mundo, do movimento punk, foi na Inglaterra. Então é um slogan criado e está sendo hoje revisitado nessas novas tendências, principalmente sobre essa questão do empreendedorismo e do microempreendedorismo, né? Então é muito legal você conseguir linkar algo na década de 60, de 70, que de alguma maneira foi reinventada e aplicada hoje aqui nos anos de 2000, 2010. Então é muito bacana. É um parênteses que eu queria fazer, que eu acho sempre legal. E um outro exemplo também legal, um pouco nessa linha, é o minibar, né? Um bar na Holanda que não possui garçom nem barman. Cada cliente tem acesso a cada um desses frigobarzinhos que a gente está vendo aí, e você mesmo se atende. Você vai pegando as coisas no bar e no final você só fecha a conta e vai embora. Então é muito bacana também. E tem a ver com uma outra grande tendência, que é o autoatendimento, né? Então, cada vez mais a gente vê clientes muito bem instruídos, que sabem muito bem como funcionam os negócios e podendo eles mesmos se ajudarem, né? Aqui no Brasil foi começado isso pelo Pão de Açúcar, o Grupo Pão de Açúcar que trouxe isso, que até então, basicamente aqui tinha, né, os mercados tinham um balcão onde você pedia para o atendente, ele pegava as coisas para você. O Pão de Açúcar foi o primeiro a abrir essa ideia do autoatendimento, e que está cada vez, né, lá fora já tem isso em posto de gasolina, aqui no Brasil existe uma certa resistência a isso, mas lá fora já tem isso para posto de gasolina e várias outras, para pedágio, por aí vai, mas está vindo, né, está acontecendo, e é uma maneira de reduzir custo, né, uma maneira de você e fazer uma experiência diferenciada para o cliente. E o cliente muitas vezes está disposto a ajudar, essa é uma coisa importante. Ele quer participar do processo, ele não tem problema de dedicar horas para ajudar aquilo a acontecer. Então, se alguém aqui né, de vocês, dos assinantes, tiver um negócio que você precisa muito forte da aprovação do cliente, do envolvimento do cliente, pense em envolver ele cada vez mais como maneira de realmente acabar com esse custo, né? Realmente botar o cliente como parte relevante e ativa da entrega de valor que você está dando para ele mesmo. Às vezes a experiência de participar para o cliente é mais importante até do que o resultado final.